Boa, boa tarde a todos os moradores do município de São José do Xingu. Nós estamos aqui a postos para fazer a transmissão da audiência pública do primeiro quadrimestre do ano de 2021, que nesse momento estamos fazendo a transmissão, fazendo a gravação de todos os dados para ser transmitido pelas redes sociais da Prefeitura, visando cumprir as determinações da vigilância sanitária. O prefeito editou o decreto 106, que possibilita a gente fazer a gravação das audiências e transmiti-las via as redes sociais, YouTube e outros meios, considerando que ficará à disposição no portal Transparência da Prefeitura, será publicado no Diário Oficial dos Municípios, bem como isso é inserido nos dados no sistema do Governo Federal, da STN, SICONF. Também esses dados são enviados ao Tribunal de Contas do Mato Grosso, ou seja, cumprindo exatamente todas as determinações da LRF, no sentido de fazer cumprir todas as obrigações que o município tem que ter. Desta forma, passaremos a apresentar a todas as informações e trago aqui logo imediato as informações claras da LRF para dizer onde estamos fundamentando a nossa atividade, né? Então veja bem que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é chamada LRF, a Lei Complementar 101, estabelece logo no seu primeiro artigo que a responsabilidade, uma gestão responsável, ela tem que ter uma ação planejada. Essa ação planejada visa corrigir os riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de atingimento das metas, resultado de despesa e receita, ou seja, obedecer principalmente à questão do equilíbrio fiscal, ou seja, entre receita e despesa. E aqui a gente traz também as informações de onde do texto legal, onde que determina que a prefeitura, quer dizer, o município, precisa estar fazendo essas apresentações e transmitindo isso claramente para a sociedade, porque é um direito da sociedade receber essas informações. Então aqui está no artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive nos meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis, diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, as versões simplificadas desses instrumentos. Ou seja, nós temos que passar de forma que a sociedade entenda. Então, neste momento, na verdade, nós vamos apresentar os relatórios de execução orçamentária e os relatórios de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril deste ano, né? Então vamos ficar claro para todos que essa é uma ação fundamentada na lei e uma obrigação constitucional. Passaremos agora a apresentar o relatório de receita, recebimento de receita lá do balanço orçamentário do relatório de execução orçamentária. Vamos observar que o município teve uma arrecadação e essa arrecadação, obviamente, vai ser para cobrir todas as despesas, né? Então, a arrecadação do município nesse primeiro quadrimestre foi R$ 12.242.924,75. Isso em valores absolutos, né? Vamos observar aqui como é desdobrado esse processo todo da receita. Nós temos a receita corrente geral. Observa que nós só recebemos receita corrente, não recebemos receita de capital nesse primeiro quadrimestre. Então, observa que nós arrecadamos 37% do previsto
para os 12 meses. Então nós estamos dentro da meta de arrecadação tranquila, porque considerando que serão 3 quadrimestres, seria 33 ponto alguma coisa cada quadrimestre. Nesse primeiro quadrimestre nós alcançamos 37,35, levando em consideração que aqui a gente demonstra em valores sintéticos toda a arrecadação de cada receita, né? Então nós temos receita de impostos na casa de 1.713.000, né? Depois as contribuições de impostos, 1.713.000, 163,42, 62% da meta de arrecadação. Então o município vem cumprindo basicamente com o seu princípio de arrecadador, né? Então vamos verificar agora como é que fica o comportamento do processo todo entre receita e despesa. Nós, obviamente, o município recebe umas receitas, recebe os valores que são depositados nos cofres públicos e, consequentemente, tem as suas despesas que precisam ser honradas, e honra-se com esses valores que a gente recebe sempre do contribuinte. Ele vem de diversas formas. Então nós, nesse ano de 2021, houve uma quantidade de empenho no valor de 10.251.739,08. Observa que aqui no processo dos empenhos nós tivemos um superávit, ou seja, nós arrecadamos 12 milhões e estamos empenhando 10 milhões. Então temos superávit de quase 2 milhões, 1.991.186.185,67, totalizando aqui o valor dos 12 milhões 242.924,75. Levando em consideração as despesas liquidadas, porque durante o ano a gente considera a receita arrecadada com despesas liquidadas. Então, o superávit nesse período foi um pouco maior, porque, obviamente, tem os chamados empenhos globais. São empenhos que a gente assume a despesa para o ano inteiro, mas ela é feita mês a mês. Então, mas como uma obrigatoriedade que o município tem de fazer os empenhos prévio, né? Então faz o empenho normalmente para o ano todo, e aí vai liquidando. Portanto, há uma divergência entre o valor empenhado e o valor liquidado, porém, nesse momento agora faz-se o cálculo focado no valor da liquidação. Então, houve a liquidação de 8.769.364,05, tendo superado 3.473.560,70. Ou seja, nesse item, é o item basilar da administração, que é o equilíbrio entre receita e despesa. Então o município teve uma receita razoável, uma receita bem, talvez, poder dizer, um pouco acima da meta, e a despesa também ficou comportada ali abaixo da meta, ou seja, a receita bem aquecida e a despesa dentro do seu ritmo normal, fazendo aí. Então é importante frisar que nesse item é um dos itens que avaliada sempre pelo tribunal, é o equilíbrio orçamentário entre receita e despesa. E o município neste momento tem um superávit razoavelmente considerável para os municípios do nosso tamanho. Passamos agora a ver um pouco mais a discriminação, como ocorreu o gasto da despesa, porque aí a despesa a gente discrimina ela mais pormenorizada, pelo fato de o governo ter que gastar via as suas funções, cumprir as funções específicas que a administração tem a desenvolver. Ou seja, a administração pública ela é pautada nas várias funções que ela tem que cumprir. Veja, nós temos a função legislativa, função de administração, que é a administração geral, é a forma de a gente poder falar, é o elemento que move a máquina, né? Máquina pública, nos gastos do princípio da administração. Aí nós temos
recursos que nós gastamos com saúde, com educação, trabalho e assim por diante, cultura. Então são várias as várias funções que o governo tem que gastar, tem que trabalhar em cima disso para fazer a máquina girar, atender a população, atender a todos sem muita demanda, né? Então, aqui fica claro, é mais um relatório mais didático, mais dinâmico. Esses relatórios são organizados pela Receita, pela STN, Secretaria Nacional do Tesouro, que faz a compilação de todos esses dados e ela edita o chamado manual de relatórios fiscais. Um outro dado que precisa passar para a população é o que a gente chama, mais especificamente para o público interno, a gente chama a receita corrente líquida, né? Receita corrente líquida no período, observa que a receita corrente líquida no período de 12 meses, ela ficou na casa de 38.308,28. Observa que a receita corrente líquida a gente pega os 12 meses, ou seja, pegou do mês de maio de 2020, né, até abril de 2021. Observa que esse dado, é importante a gente ficar de olho nesse dado, porque esse dado é chamado receita corrente líquida, ela serve para normatizar e dar condições para as várias decisões que o prefeito precisa tomar depois. Ou seja, ela é um indicador que serve para fazer todo o processo de decisões para frente. Então, serve para estabelecer o ritmo de atitude da ação do governo. Nós temos um outro elemento importante também a ser analisado neste momento, os chamados resultado primário e resultado nominal. Para nós aqui importa bastante forte aqui que o resultado nominal, o resultado primário, é aquilo que tudo que recebeu menos o que gastou. Porque o resultado primário ele é focado no caixa, entre o valor que recebeu de receita e o valor que gastou de resto a pagar, de todos os processos aí, ou seja, o dinheiro que estava, o dinheiro que saiu. Portanto, esta é um indicador que o prefeito, no caso do município, o gestor máximo do município, o prefeito, precisa ter muita atenção, porque ele tem, em tese, tem que sempre sobrar um recurso. E nesse momento aqui está sobrando 3.667.222,33, muito acima da meta de referência que nós tínhamos. Então, resultado primário e logo embaixo tem o resultado nominal. O resultado primário, ele não entra os valores que você recebeu de aplicações financeiras. Então ele acrescenta, nesse caso aqui, ele acrescenta um pouco. Pode ser que em algum momento ele até diminua em outras situações. Porém aqui ele faz um acréscimo de valores. Abaixo, a gente chama abaixo da linha, que aí vincula outras questões de dívida, a dívida que foi, os valores que tinha de dívida e assim por diante. Então, o que mais interessa para nós aqui, nesse momento de audiência, de explicação de todo o processo, é demonstrar que o que gastou tudo no geral foi menos do que o que nós tínhamos em caixa. Então, tem uma sobra boa de recursos aí. Outro item importante que precisamos entender, porque quando nós já vimos que tem o resultado primário foi positivo, entre despesa e receita do exercício foi positivo, então aí nós temos que demonstrar também a questão dos restos a pagar, ou seja, é preciso estar tudo dentro de um certo domínio, né? Então esse relatório aqui demonstra claramente quem são os restos a pagar, quais são as despesas a pagar que o município tem. Então, pegando tudo lá, 1.030 dos valores que ele tem
a pagar. Embora que esse valor, a maior parte dele ainda não foi liquidado. Isso quer dizer, deve ter sido obras que foram contratadas e, portanto, vai ser liquidada na medida que for terminando as medições. Então, isso é importante também dizer para todos que a prefeitura, dando continuidade na apresentação do primeiro quadrimestre do exercício 2020 da Prefeitura Municipal de São José do Xingu, vamos avaliar agora os gastos com educação, ou seja, os valores que foram destinados para manutenção do ensino, para o desenvolvimento do ensino. É sabido por todos que nós temos que, no caso dos municípios, precisam aplicar um limite de 25% em uma cesta de impostos, ou seja, recebe os impostos de acordo com o que é estabelecido lá na Constituição Federal, tanto os impostos locais quanto os impostos de transferência, e é obrigatório a Prefeitura investir no desenvolvimento do ensino o valor equivalente a 25% daquela cesta de impostos que foi arrecadado durante o tempo. Então, arrecadou 9.670.036,47 centavos. Isso é um pouco menor do que a arrecadação total, porque lá na arrecadação total tem todos os outros valores envolvidos além dos impostos. Ou seja, tem recursos destinados direto para a saúde, tem recursos destinados especificamente ao Fundeb, então não faz parte da cesta de impostos. Nesse quesito aqui, a Prefeitura precisa redobrar os cuidados no próximo quadrimestre, até agosto, porque houve uma pequena defasagem aí, né? Aplicou 23,06%, então, ou seja, não cumpriu exatamente com os 25%, porque, obviamente, isso é bastante explicável pelo fato de nós estarmos vivendo esse processo pandêmico aí, né? Então a educação está muito prejudicada com isso, pois há necessidade de desenvolver as suas atividades presenciais e, portanto, com os altos níveis de contaminação, sobretudo nosso município São José tem demonstrado alto nível de contaminação e tem ficado a desejar nesse quesito de gasto. Então é interessante frisar que a Prefeitura e o Prefeito deverá tomar outras providências para organizar melhor essa questão dos gastos com a educação. Outros elementos importantes que precisa ser explicado, né, demonstrado, é também o índice de aplicação nas ações de saúde, que é a necessidade do prefeito do município, né, aplicar em saúde o valor equivalente a 15% daquela mesma cesta de impostos que foi apresentado lá no demonstrativo da educação. Portanto, mas nesse limite o município está bem acima do preconizado, porque 15%. Aí estavam aplicando 24,51%, até porque o reflexo da pandemia aqui é bastante forte e acentuado, onde aumenta muito o gasto e as despesas de saúde. Então 24,51% é o valor que foi aplicado nesse primeiro quadrimestre, ou seja, bem acima do processo. Então, raciocinando, de repente o prefeito precisa diminuir um pouco o gasto com a saúde e avançar nos gastos com a educação, para equilibrar o processo e manter todo dentro do índice, né? Existe também os valores que demonstram os valores que eu gasto com despesa de capital, ou seja, nesse momento houve, assim dizer, pouca aplicação no valor da despesa de capital, porque esse período de pandemia aí foi dificultado mesmo as ações para a construção de obras e assim por diante. Então, na verdade, ele investiu de gasto assim em torno de R$103 mil, R$77 mil é pagamento de dívida, né? Então, são os valores de parcelamento que nós tínhamos feitos.
aqui a gente demonstra também os valores que, assim, um demonstrativo simplificado, né, que onde as pessoas podem tirar uma radiografia bem rápida, só observando a situação, sem muito elemento que vai buscar lá em todos os dados, onde ele demonstra que foi gasto com educação, que foi gasto com saúde, os valores que foi gasto com Fundeb, aqui embaixo diz os índices da saúde, os índices que foram trabalhados desse tipo. Então, nós precisamos verificar quanto é que nós fomos desenvolvidos nesse período, que são os elementos. Então, senhoras e senhores, estes são os demonstrativos da parte do relatório de resumido de execução orçamentária. Passaremos agora a observar os relatórios de gestão fiscal, que esses são também fixados lá na LRF, onde precisa ser observado. O principal deles, nesse caso aqui, é a despesa de pessoal. A despesa de pessoal é bastante um elemento inibidor, poderia dizer assim, das políticas públicas em algumas situações, porque tem um limite a ser cumprido, é o limite máximo, ou seja, não pode passar daqui. Enquanto as outras políticas, saúde, educação e Fundeb, resultado primário, resultado nominal, são valores mínimos, esse aqui é o valor máximo, ou seja, não possa ultrapassar de 54%. Ultrapassando 54%, acende-se a luz vermelha, tanto para o gestor quanto para o município. Tem implicações para o gestor, porque ele está descumprindo uma obrigação legal, e para o município também, porque aí ele fica impedido de diversas situações. Porém, nesse quesito também o município vem trabalhando bastante tranquilo, porque apresenta-se um índice de 46,24%. Então, ou seja, está bem confortável para se chegar a 54%. Demonstra-se que houve já aqui nesse relatório que já foi computado boa parte das despesas não computadas no grupo de despesa 31, que seria o grupo de despesas de pessoal. Portanto, gasta-se, aliás, demonstra-se aqui já um valor considerado de 1.232.000 durante o ano, e foi gasto com despesas médicas, né? Então, aqui a gente começa a observar já o gasto da saúde lá, onde isso começa a refletir. Portanto, esse quesito aqui, o município atendeu tranquilamente. Esse primeiro relatório que eu mostrei foi o relatório específico só do executivo, mostrando um relatório com os dois poderes, né, que seria executivo e legislativo do município. Percebe-se também que fica um patamar bastante confortável. Nesse caso aqui, juntando os dois poderes, eu posso gastar até 60% da receita corrente e líquida. É bom lembrar aquela situação quando eu frisei lá atrás respeito à receita corrente e líquida. A receita corrente e líquida serve para a gente balizar várias ações que o município vai tomar lá depois. Portanto, é necessário, frisar também que dentro, como o conjunto geral, também está tranquilo dentro do processo. A dívida consolidada líquida, um outro elemento também que é muito fiscalizado, muito visualizado pelos órgãos de controle, e aqui a dívida consolidada que o município tem, basicamente é a dívida de parcelamento. A gente percebe que houve uma evolução também no pagamento da dívida. Nós tínhamos 988.000 no começo do exercício, temos agora 962, então já pagamos uma boa parte de dívida aqui, nesse sentido de estar já amortizando a dívida nossa, baixando o nosso chamado risco fiscal. É importante também verificar que o município precisa apresentar também o seu demonstrativo de caixa, né, a sua capacidade de pagamento dos suas dívidas, né, que as dívidas restam a pagar,
é o que faz isso durante todo o tempo. Então a gente observa que tem um valor positivo ainda, juntando todos os processos. A gente tem aquela dificuldade de estar demonstrando ali, ou seja, o município tem dentro do seu fluxo de caixa hoje condição tranquila de arcar com todas as suas despesas sem problema nenhum, né? Consegue cobrir tranquilamente tudo aquilo que está hoje à disposição sua. Eu veja que é importante também a gente avaliar que nesse mesmo caso aqui apresenta-se um relatório resumido também, né? Onde vai fazer aquele mesmo demonstrativo lá, que fica fácil da população observar e olhar isso aqui bastante com muita tranquilidade, né? Então é importante verificar que a administração pública vem cumprindo com as suas obrigações dentro deste limite de despesa com o pessoal, de despesa com os gastos com a educação, os gastos com a administração pública, os gastos com a saúde e todos os limites que precisa ser previsto, né? Precisa ser trabalhado ao longo de todo o processo. Então é importante a gente dizer que o município, com exceção do limite de gasto de aplicação das políticas públicas de educação, está muito confortável. Portanto, mais tem dinheiro em caixa, tem condição de fazer e cumprir todas essas obrigações até o final do ano com muita tranquilidade. Estes são os dados que a gente queria passar a todos. Esses dados ficarão disponíveis em todos os meios sociais, serão encaminhados aos órgãos de controles e também a população fica tranquilamente aberta para fazer as suas interpretações e as suas indagações na sede do município e também com a Câmara de Vereadores. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.